Olá, pessoal! Tudo certo por aí? Bom, por aqui tudo bem. Muitas emoções esses dias, mas graças a Deus está tudo certo. Estamos felizes, com saúde, trabalhando, o que importa, não é verdade? Eu fiquei devendo uma conversa a respeito de Monjaro e eficiência no uso, né? Não só do Monjaro, mas das outras canetinhas emagrecedoras aí, né? E vim falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre algumas coisas que precisam ser conversadas e que muita gente não tem noção, né, do assunto em questão. E é sobre isso que a gente vai falar. Falando também que essa semana a gente retoma as postagens, graças a Deus, do YouTube. Bom, primeira questão a respeito da Tizerpatia do Monjaro, tá? Muita gente me questionou aí, principalmente com essa polêmica do manipulado, de um médico que estava sendo investigado por produzir Monjaro, né, falsificado, e da questão do efeito. Uma coisa que é importante a gente falar é a seguinte. A Anvisa, ela permite o uso de manipulação, tá? Da Tizerpatia, principalmente em doses individualizadas, quando existe a necessidade de individualizar doses, a gente consegue sim manipular e utilizar essa medicação manipulada. Uma grande questão é de quem comprar. De qual laboratório a gente, como prescritor, indicar, né? Então, cuidado. A gente pode utilizar, desde que a gente tenha um profissional apto a te ajudar, a te orientar, inclusive com relação à dose, maneira de uso, como se comportar com os efeitos colaterais, como comer durante o uso do tratamento, porque sim, é importante comer, não é porque estou sem fome, está ótimo. Não, a gente tem que comer, porque senão a gente fica magro, desnutrido, doente. E mais do que isso, como conduzir o uso da medicação. Porque não é só usar a vida toda, a gente tem que ter critérios de avaliação, se a dose está sendo adequada, se estamos tendo o efeito esperado de velocidade de perda de peso, se temos ali um platô para poder atuar em cima disso, e como desmamar essa medicação para alguns pacientes que não querem usar mais ou que já chegaram num peso ok. Gente, não é de qualquer jeito, isso vai dar problema. Sobre a questão de média de perda de peso, tá tendo uma solicitação, na verdade, um questionamento muito grande de pacientes com o uso dessa medicação, queixando de eu perdi só 3 quilos em um mês. Eu perdi só 4 quilos em um mês. O que a gente tem que lembrar é que a medicação, ela atua em 2 tipos de hormônios diferentes, que ajudam a equilibrar a questão da compulsão, que ajuda a combater os padrões alimentares errados, mas que isso não pode ser colocado em voga como uma obrigatoriedade, tipo, Camila, eu estou sentindo fome, podemos aumentar a dose do remédio? Não, a gente tem que comer e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. A velocidade de perda de peso entre os pacientes, ela não é homogênea, ela é muito diversificada. Pacientes que pesam mais tendem a perder mais peso no início do tratamento, pacientes que não têm tão grande peso, obesidade mórbida, tendem a perder menos peso no início do tratamento, isso é fato, tá? Então, uma perda de peso em média, quando a gente fala da endocrinologia convencional, a gente considera sucesso de perda de peso nos primeiros 6 meses, uma perda de 10% do peso corporal, tá? Então, para vocês terem ideia, um paciente com 100 quilos, se ele perder 10 quilos em 6 meses, a gente já considera como uma vitória, como um tratamento bem sucedido, tá? E isso não foge também à regra do uso das medicações para emagrecimento que a gente utiliza. E o que a gente tem que lembrar também a respeito disso é
Toda vez que eu perco peso, o meu metabolismo ele vai lutar contra esse emagrecimento. Então, automaticamente, se eu perco peso de gordura na balança, eu tenho um aumento do meu metabolismo, da minha fome, do meu apetite. Eu diminuo o meu metabolismo em calorias por 24 horas. Né? Então, assim, meu corpo, para poder se manter vivo e saudável e funcionante, ele gasta X calorias por dia para se manter. Toda vez que eu perco peso, essa taxa metabólica ela cai. Então, o meu metabolismo ele tende a ficar mais lento um pouco, tá? E aí, a gente tem que criar estratégia nesse meio tempo para justamente ir contornando essas situações para poder garantir um tratamento eficaz. E aí, nós temos que lembrar que o não comer não existe, né? Porque o paciente que ele não come, como ele vai obter as vitaminas, os minerais? É por isso que tem tanta gente perdendo cabelos, ficando com unha muito enfraquecida, desnutrido, tendo sintomas de desnutrição com o uso da medicação, né? Então, nós temos que lembrar de que se eu não faço uma tarefa bem feita, que seria a tarefa bem feita? Uma alimentação saudável, associado à prática de atividade física para incrementar a perda de peso. Sim, ela não é uma condição, ela tem que existir junto com o uso da medicação. A prática de exercício, ela precisa, principalmente, exercício aeróbico para queima de gordura e o exercício anaeróbico, ou seja, musculação para tonificação dos músculos daquele paciente que está perdendo peso, tá? Então, precisamos falar sobre isso. Uma coisa que eu falo muito para vocês sempre é que uma quantidade de musculatura adequada é o que vai me garantir saúde ao longo da vida. E é uma saúde em questão osteomuscular, de postura. Lembrando também que os músculos eles são representados ali por um órgão, né? Vamos botar assim, um órgão que é capaz de armazenar substâncias importantes para o corpo, de liberar substâncias importantes para o corpo, né? Então, é uma poupança de saúde. Então, a magreza excessiva, às custas de medicação, ela tem um preço duplamente alto. Não só a questão financeira, mas também a questão de saúde. Então, a prática de esporte, seja aeróbico e anaeróbico, mais uma alimentação saudável. E quando eu falo de alimentação saudável, é para reduzir parte inflamatória da alimentação. Isto é essencial para um tratamento eficaz, tá? Então, não adianta sair por aí achando que vou usar só um remédio por conta própria, vou conseguir uma receitinha de qualquer jeito ali a gente consegue, porque é muito mais complexo do que vocês podem pensar. Então, às vezes, aquele detalhe, aquela questão do resultado que talvez você não esteja apresentando como queria, é por uma alimentação mínima que não está saudável, um corpo que está inflamado e não responde muito bem à alimentação, intestino que não está adequado, ou a prática de exercício que não está sendo realizada, hidratação. Então, é muito mais complexo do que só dar uma injeçãozinha ali na barriga uma vez por semana. E essa fica a minha dica para você que está tentando perder peso. A tizerpatida, ela é uma medicação que traz um resultado legal? Sim. Quando bem conduzido, quando bem orientado, não é dose dependente, ou seja, não é só aumentando dose para ter resultados cada vez mais expressivos. Não, não é isso. É muito mais profundo do que isso. Então, se você tem feito um tratamento e tem observado que não está legal, ou que está pensando em iniciar, comece e faça de uma forma adequada, sempre com uma orientação de um profissional que entenda, que te oriente, que te questione, que seja chato, que fale não, como eu falo para muitos pacientes, não é a hora, não é o jeito certo, você está fazendo errado. Gente, isso é muito, muito importante. Vai muito além de só estética. Uma coisa importante, não sei se vocês sabem, mas é que as medicações elas podem gerar, inclusive, pioras de padrão, de colesterol, de enzimas hepáticas.
de alterações de hormônios pancreáticos, né, de liberação de insulina que pode piorar a parte inflamatória, resistência insulínica. Então a gente tem que ter um critério para usar. Tem pacientes que não podem utilizar a medicação por histórias de vida pessoal. Então, é um remédio importante, é um remédio divisor de águas que tem revolucionado aí a questão da obesidade, da saúde como um contexto geral, mas não é para ser usado por qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer dose. Isso não existe, tá? Se você tem dúvidas, aproveita que eu vou deixar aqui esse quadrinho de dúvidas e eu vou responder tudo para vocês, tá bom? Até mais, que isso já virou um videocast já.